Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos apresentar aqui o equipamento, que é uma réplica do equipamento criado pelo Dr. D'Arsonval por volta de 1900, ano de 1900. Hoje em dia esse equipamento ele é utilizado para tratamento estético, melhoria de pele, relaxamento musculares em spas e coisa do gênero. Se você der um Google aí, você vai ver que esse equipamento ele é replicado para fins estéticos, né? Cabelos e tal. Mas é um equipamento muito antigo. Vou colocar algumas fotos aqui da época que ele foi utilizado como tratamento de saúde. Foi considerado um dos primeiros hospitais móveis por volta de 1910. Então aqui a gente tem um controlador de frequência, onde eu consigo regular a frequência dele para mais ou para menos, a largura do pulso, né? Quem conhece é um PWM, é um sisteminha PWM. Aqui eu tenho um distanciador. Não dá para ver por causa do flash. Deixa eu desativar o flash, desligar. É um distanciador para aumentar o tamanho da faísca. Isso aumenta a amperagem. Aqui eu tenho um seletor de tensão da rede, porque esse equipamento, a maior dificuldade dele foi construir ele para a rede elétrica, porque o pessoal tem construído aí com baterias, mas a bateria é um trambolho a mais, né, que a gente tem que carregar. Então eu fiz um esqueminha aqui que consigo ligar na rede elétrica. Então eu estou usando um transformador e o transformador precisa ser setado de acordo com a tensão da rede. Aqui eu tenho um liga e desliga da parte da alta tensão. Então a parte da alta tensão ela é ligada separadamente. Aqui é um LED sinalização que a alta tensão está ligada. Alguns avisos e tal. Aqui eu tenho uma bobina que é uma bobina que vai equalizar o sinal dos dois lados da faísca, né? Então é uma bobina que vai regular, equilibrar a tensão aí. A foto está aqui, beleza? Então aqui eu tenho uma saída para um eletrodo. Também ela é plugável e desplugável. Aqui eu tenho para outro eletrodo. E aqui dá para ligar numa outra bobina de Oldin. É uma bobina que você pode fazer ela comprida, enfim, uma outra bobina secundária que também você pode adicionar nesse sistema aqui. Eu fiz uns furos aqui para ventilação. Eu tinha colocado um cooler aqui, mas o cooler, de acordo com a alta frequência, as bobinas do cooler acabam entrando em colapso e o cooler não funciona direito. Então fiz só uns furos aqui para circulação de ar aqui dentro. Deixa eu abrir agora. Então aqui dentro a gente tem o transformador. O transformador ele vai ser retificado. Eu estou usando a parte de 24 volts dele, mas dá para fazer com 12 também. É que com 12 fica mais fraquinho. Ele retifica, da retificação vai para os capacitores. Do capacitor vem uma parte para a bobina, uma parte para o circuito que vai fazer a pulsação. Eu vou passar o desenho técnico separado. Aí da parte das chispas aqui, das faíscas, vem uma parte aqui, vem nesse fio, vai para o capacitor de Leyden, e aqui vai o outro capacitor de Leyden. Os capacitores de Leyden são essas peças aqui, que é o que? É um fundo de garrafa de cerveja cortada com uma tampa. Aqui dentro tem água e sal. Mas você pode colocar você pode colocar Guns, você pode colocar água do mar, você pode colocar Ormus,
Então você pode modificar o conteúdo do jarro de Leyden, que é um capacitor, né? Esse sistema aqui, ele funciona como? Ele eleva a alta tensão a uma alta frequência. Quando você pega essa alta tensão e essa alta frequência feita pela faísca, você pega ambos os lados de cada lado da faísca e joga nessa bobina de ressonância, vamos dizer assim, o que acontece? Você acaba rompendo o muro de Bloch, que é aquela divisão de campos magnéticos do ímã. Você tem o ímã norte e o ímã sul. Entre o norte e o sul, a parte norte e a parte sul, você tem o centro do ímã, que é o muro de Bloch. É a separação da divisão de ambos os campos. Então essa bobina ela faz isso. Quando você faz isso, você acaba entrando na energia radiante, que é uma energia que ela não tem polaridade, que é a energia fria, né, que o pessoal chama. E esse é o equipamento. Essa é a engenhoca que deu muito trabalho para ser produzida. De peças aqui não tem mais que R$500, porém de horas trabalhadas para conseguir chegar a um circuito que liga na tomada e portátil, né? Portátil, consigo pegar e levar ele. Tem os pezinhos ali, ó. Tem uma basezinha, bonitinho. Deu muito trabalho. Muito trabalho por quê? Porque essa alta tensão e essa alta frequência ela gera um campo muito grande. Muito grande. Eu vou gravar um vídeo agora, vou colocar aqui. Bom, o equipamento ligado, eu tenho esse detector de tensão, ó. Ó a distância que ele tá pegando. Eu tô a 2 metros de distância. Ó, eu tô a mais de 2 metros de distância. Mais de 2 metros de distância. 2 metros de distância para mais e ele está pegando aqui o sinal. Então dá para ver que é muito forte o campo aqui, ó. Qualquer coisa que você encosta aqui, qualquer lugar da mesa, ó. Ó a distância da mesa. E a mesa tá a mais de 2 metros. Esse ponto da mesa. Então é um campo muito grande. Essa foi a maior dificuldade de conseguir trabalhar com esse projeto. Ó, eu troquei de sala, eu tô em outra sala, ó, atravessando a parede, ó, a 1 metro da parede, da outra sala do lado, eu tô fora da sala lá, e o campo tá aqui, ó, ou seja, 4 metros de distância, 4 metros de distância. Então, como deu para constatar, o campo é muito forte e aqui temos a energia fria. Uma energia que não dá choque, tá? Estou encostando nos eletrodos e não dá choque. Ó, sai faísca no dedo. Deixa eu tirar o flash que dá para ver melhor. Ó. Ó. Faísca na minha mão. Meu dedo. E não dá choque. Dá uma leve esquentada na onde está fazendo, que ele se torna o plasma, né? Mas não dá choque.
E aqui eu consigo regular a tensão, a frequência e a largura do pulso. Quanto maior a frequência, mais largo tem que ser o pulso. Interessante, né, pessoal? Para mim isso aqui foi muito louco. Fazer um agradecimento aí ao Christian Amenoffs, que trouxe esse experimento prático para a realidade, pois eu já tinha visto a respeito desse trabalho com o Don Smith numa apresentação, numa palestra dele. Aí eu vi o Christian fazendo esse experimento prático. Então, agradecimento aí, Christian, valeu, tamo junto, rapaziada, até mais. Bom, então aqui a gente vai entender o circuito, como é que funciona, né? A gente tem uma fonte de alimentação, que ela pode ser 110 ou 120 ou 220 volts. Aqui a gente tem que ter um seletor de 110 ou 220, dependendo da fonte, por causa do transformador. Então tem um seletor para 110, 220. Aqui é um liga e desliga do transformador, dessa etapa do processo. Então aqui a gente tem um transformador que ele serve para 110 ou 220 para 12 volts ou 24 volts. Ele diminui a tensão aí. Então a gente diminui a tensão, passa numa ponte retificadora. Essa ponte retificadora, na sequência dela, a gente põe um capacitor de 1000 micro para pelo menos 50 volts ou 40 volts ou até 25 volts, se não encontrar maiores aí. É sempre bom trabalhar com uma folga, né? Seguindo a ponte, passando o capacitor, a gente já entra no positivo da bobina. Aqui a gente coloca um diodo por causa do back EMF que ocorre dentro da bobina. Quando você desenergiza ela tem um pulso contrário, então a gente coloca um diodo aqui. Aqui eu coloquei um LEDzinho sinalizador. Ele acende quando está ligado o circuito. Quando está desligado o circuito, ele fica apagado. Então eu coloquei um resistor de 150K entre o positivo e o negativo da ponte, certo? Aí o negativo, depois da ponte do diodo, ele vai entrar, na verdade ele vai sair, né, do negativo, vai entrar no emissor do MOSFET. E o coletor do MOSFET, o Dremel, ele vai entrar no negativo da bobina, ou seja, ele sai da ponte, circula, entra na bobina, a saída da bobina vem, entra no coletor, sai no emissor e fecha aqui no negativo, certo? Então, para a gente ativar esse MOSFET aqui, pode ser um IRF 740, 540, é que eu tinha 740 aqui, eu usei ele mesmo. Então, para a gente ativar esse MOSFET, esse liga e desliga da bobina, eu utilizei da mesma fonte de entrada, eu liguei numa fonte de celular que pode ser uma fonte de celular de 5, 9, 3 volts. Acho que 3 volts é muito fraca, mas tem que ser pelo menos 5 volts, de 5 a 9 volts, corrente contínua. Saindo dessa fonte, eu liguei num circuito de PWM, é uma plaquinha PWM que eu comprei pronta. Saindo dessa placa PWM, eu passei por um optoacoplador. No positivo do PWM eu coloquei um resistor de 1K para não queimar esse optoacoplador aqui. Então esse optoacoplador ele vai
separar o circuito antes do PWM e depois do PWM. A energia ela não vai passar por aqui. O pulso do PWM fica oscilando aqui e do lado de lá, do optoacoplador, ele vai receber o sinal. Aí o sinal ele vem aqui, o positivo, depois da ponte ali, passa num resistor de 130 ohms, um resistor de 130R, entra no optoacoplador e sai no optoacoplador. Eu coloquei um diodo também para não voltar e entra no gate, porque o gate é o que vai dar o sinal para todo o processo da bobina da continuidade. Então ele entra no gate e sai no source, ligando lá no negativo. Então ele pulsa aqui no PWM, acende o LED, libera a porta e aí a energia circula aqui. Quando essa energia circula aqui, depois da porta aberta, todo o circuito da bobina se conclui e fecha. Do negativo da bobina vai sair para um lado do faiscador, do centelhador. Esse centelhador ele tem uma regulagem aqui bem interessante. Aí o positivo da alta tensão, a saída da alta tensão vai no outro lado do centelhador. Esses centelhadores vão para cada um dos lados vai para um capacitor de Leyden, né? Que é aquele jarro de Leyden, que é água e sal e papel alumínio por fora. E ambos os capacitores vão ligados na bobina, que é uma bobina ressonante, que ela dá uma amortecida na tensão que vem desse processo aqui em cima. Dessa bobina ressonante, de cada lado vai sair um eletrodo, que é o que a gente vai utilizar para aplicar no corpo, ou aplicar na água, ou aplicar em qualquer coisa que a gente queira trabalhar com essa energia radiante, né? E um dos lados vai no aterramento. O outro lado também vai numa outra bobina, que eles chamam de bobina... eu não tenho aqui agora. Mas é uma outra bobina que vai aérea, ela vai externa. Também dá para fazer uma aplicação aqui pelo circuito que vocês vão ver na máquina aí. Então esse é o resumo do circuito, do funcionamento deste circuito. Beleza?